As boas-vindas a todos que estão aqui no Zoom do Instituto, também todos os que estão nos acompanhando pelas transmissões no Facebook, né? Hoje nós temos a alegria de ter entre nós o professor Padre Fábio da Silveira Siqueira, todos conhecemos, muito querido por nós, agradecemos de coração a sua participação aqui no Centro Bíblico Mater Misericórdia, do Instituto Superior de Ciências Religiosas. Padre Fábio vai começar com uma oração e eu pediria que logo que houvesse o início da oração, nós fechássemos as nossas câmeras, o que está sendo gravado, né, tudo aqui, para depois entrar no nosso canal do YouTube. É melhor que fiquem fechadas as câmeras e também o som. Ao final, haverá tempo para diálogo com o Padre Fábio, algum esclarecimento, alguma pergunta, alguma observação. Aí sim se poderá abrir o som e a câmera. Mas de início vamos combinar assim, vamos ficar com as câmeras fechadas e o som fechado também para que não haja nenhuma interferência na gravação, ok? Então, mais uma vez, boas-vindas a todos e Padre Fábio, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a professora Maria de Lourdes por esse convite para estar junto com vocês aqui no Centro Bíblico Mater Misericórdia do Instituto Superior de Ciências Religiosas do Rio de Janeiro, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Queria começar com uma oração. Proponho como nossa oração o Salmo 93, 92. Quem usa a Bíblia de Jerusalém, ou as traduções que seguem a numeração hebraica, é o Salmo 93. Nas outras é o Salmo 92. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor tornou-se rei, de majestade se vestiu. De força se cingiu. O Senhor se vestiu, de força se cingiu. Por isso o mundo está firme e não vacila. Desde outrora teu trono está firme, tu és desde sempre. Rios se levantaram ao Senhor, rios levantaram seu estrondo, rios levantam seu ruído. Mais que os estrondos de águas abundantes e as magníficas vagas do mar, o Senhor é magnífico no alto. Tuas normas se mostraram muito fidedignas. Ó Senhor, a tua casa convém santidade ao longo dos dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou compartilhar com vocês aqui os slides que trazem uma síntese daquilo que nós vamos ver hoje. São apenas alguns tópicos para dinamizar a nossa apresentação. Acho que vocês já conseguem visualizar, né? Para mim, aparece aqui que vocês já conseguem visualizar. Só retornar para o primeiro. Muito bem. Então, hoje, nós nos propusemos falar sobre o texto de João 20, versículos 19 a 31. Esse texto é muito significativo para a liturgia cristã, porque é o texto em que nós lemos na oitava de Páscoa. Então, todos os anos, na oitava da Páscoa do Senhor, nós lemos esse texto justamente porque ele nos mostra o que acontece no domingo da Páscoa, quando Maria Madalena encontra o Senhor e quando na tarde do mesmo dia o Senhor aparece aos discípulos, e não estando Tomé no meio deles, Jesus na semana seguinte, que seria o domingo da nossa oitava de Páscoa, Jesus aparece novamente, agora os discípulos reunidos com Tomé, e Tomé então pode fazer a sua profissão de fé, né? Então vamos ver, por isso esse texto, desse tempo da Páscoa do Senhor que nós estamos vivendo, que é um tempo muito fecundo na vida da igreja. Santo Atanásio, no século IV,
usou uma expressão para se referir ao tempo da Páscoa que foi retomada pela Igreja nos seus documentos, inclusive recentemente nas normas para o ano litúrgico, quando ele diz que os 50 dias do tempo da Páscoa do Senhor são uma imagem do tempo futuro. Então, por isso, eles deviam ser celebrados como se fossem um grande domingo. É, é, um, é um tempo símbolo da eternidade de perfeição, porque é 7 vezes 7 dias, culminando no 50º dia, que é o dia de Pentecostes. E esses 50 dias devem ser celebrados como um único e grande domingo. Então, hoje nós vamos refletir sobre esse texto, que é proclamado nas nossas assembleias no domingo da oitava de Páscoa, e que a reflexão sobre esse texto, nesse contexto do tempo da Páscoa do Senhor, é extremamente significativo para nós. Queria começar com a leitura do texto, lendo o texto. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tradução, é uma tradução de uma edição recente que nós temos, também feita a partir dos originais gregos e hebraicos do Antigo e do Novo Testamento, que é a edição da Bíblia Paulinas. Então, eu vou compartilhar com vocês esse texto nos slides, para que nós possamos primeiro fazer uma leitura atenta do texto e depois, então, irmos ao comentário propriamente dito. Chegando à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando as portas trancadas do lugar onde estavam os discípulos, por medo dos judeus, veio Jesus e colocou-se de pé no meio deles e disse-lhes: paz a vós. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, tendo visto o Senhor, os discípulos alegraram-se. Disse-lhes novamente Jesus: paz a vós. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes estão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, estão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe então os discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir em suas mãos a marca dos cravos, se não puser meu dedo na marca dos cravos, e não puser minha mão em seu lado, não crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam novamente ali dentro, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, colocou-se de pé no meio deles e disse: paz a vós. Depois disse a Tomé: estende teu dedo até aqui e vê minhas mãos. E estende tua mão e coloca-a em meu lado. E não sejas incrédulo, mas crédulo. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Felizes aqueles que não viram e creram. Jesus fez muitos outros sinais diante dos seus discípulos que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Depois de termos lido o texto, é interessante contextualizarmos esse trecho dentro do capítulo. O capítulo 20 do Evangelho de São João parece nos colocar diante de uma primeira conclusão do Evangelho. Nós começamos o capítulo 20, nos versículos 1 a 10, com Maria Madalena, que anuncia aos discípulos que havia encontrado o sepulcro vazio. Logo em seguida, nos versículos 11 a 18, Maria Madalena encontra-se com Jesus e recebe de Jesus a missão de ir anunciar isso aos discípulos. Depois entram as 3 últimas partes desse capítulo, que são aquelas
que vamos estudar nesse dia, que vamos ler, fazer uma leitura atenta e comentada nesses dias. João 20, 19 a 23, que é uma primeira aparição de Jesus aos discípulos. João 20, 24 a 29, que é uma segunda aparição de Jesus aos discípulos, onde Tomé professa sua fé, ele que estava ausente na primeira aparição. E uma primeira conclusão do Evangelho. Nós vemos que os versículos 30 a 31 têm um tom conclusivo. Por isso, cogita-se que aqui está uma primeira conclusão do Evangelho e depois, então, foi acrescentado o capítulo 21, com uma outra conclusão bastante semelhante a essa que nós encontramos nos versículos 30 a 31. Eu vou retomar a leitura dos versículos 19 a 23, só porque eu penso que pode nos ajudar a fixar o texto na nossa mente, pelo menos em seus pontos principais. A primeira parte, então, dessa sessão que nós vamos estudar são os versículos 19 a 23, a primeira aparição do ressuscitado aos discípulos. Primeiro ele havia aparecido a Maria Madalena, agora aos discípulos. Chegando à tarde daquele dia, o primeiro da semana, literalmente seria o primeiro depois do sábado. É uma expressão que aparece não só aqui, mas em outros lugares dos evangelhos e também de Atos dos Apóstolos, para nos referir o dia depois do sábado no qual Jesus apareceu aos discípulos. E estando as portas trancadas do lugar onde estavam os discípulos por medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se de pé no meio deles e disse-lhes: paz a vós, eirene remi, paz a vós. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, tendo visto o Senhor, os discípulos alegraram-se. Atenção para a expressão de João. Tendo visto o Senhor, os discípulos se alegraram. Disse-lhes novamente Jesus: paz a vós. Uma segunda vez. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes estão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, estão retidos. Então vejam só. Uma primeira coisa a indicar nesse texto. O texto começa com uma indicação temporal. Primeiro dia da semana. Literalmente, o primeiro depois do sábado. Temia sabaton. O primeiro depois do sábado. Esse texto está em continuação com aquele que acabara de ser narrado, ou seja, a aparição do ressuscitado a Maria Madalena. Se nós lemos o iniciozinho do capítulo 20 do Evangelho de São João, ele faz uma menção temporal que é retomada aqui. No primeiro dia da semana, Maria de Magdala foi ao sepulcro bem cedo, quando ainda estava escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. E esse dia continua até o versículo 19. Chegando à tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, o mesmo dia da ressurreição do Senhor, estando as portas trancadas do lugar onde estavam, por medo dos judeus, veio Jesus e colocou-se no meio deles. O fato de Cristo ter ressuscitado e aparecido aos discípulos no primeiro dia da semana foi decisivo para que os cristãos compreendessem que esse era o novo sábado. Por isso eu coloquei essa imagem aqui das velas do Shabat. Né? Então o judeu acende no sábado as duas velas do Shabat. Geralmente, a matriarca da família acende as velas e pronuncia a oração para acolher na sexta-noite o Shabat, né? É o Kabbalat Shabat, a acolhida do Shabat, Shabat que vem ao encontro de Israel. E aqui Jesus ressuscita no primeiro dia depois do sábado. Esse fato da ressurreição e da aparição de Jesus aos discípulos no primeiro dia da semana, no primeiro dia depois do sábado, foi então decisivo para que os cristãos compreendessem que esse era o novo sábado. Ou seja, esse era o dia próprio do ressuscitado, da igreja e, portanto, também da Eucaristia, da fração do pão. Podemos ver que Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, nos testemunha isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7.
No primeiro dia da semana, estávamos reunidos para partir o pão, para a fração do pão, que é uma expressão que no livro dos Atos indica a celebração da Eucaristia. Paulo discursava para eles e, como estava para partir no dia seguinte, prolongou o discurso até meia-noite. Então, no primeiro dia da semana, a comunidade reunida para a fração do pão. As portas estavam trancadas por medo dos judeus. João vai destacar o fato das portas trancadas duas vezes, mas aqui primeiro ele fala por medo dos judeus. Não somente o ressuscitado, em sua nova condição, não é impedido por quaisquer barreiras que existam, como também ele vem ao encontro dos discípulos para libertá-los do seu medo, da sua angústia e da sua tristeza. As portas estavam fechadas porque eles estavam com medo. O ressuscitado não somente manifesta seu novo modo de ser, para o qual não existem mais barreiras intransponíveis, como também agora o texto demonstra que ele vai ao encontro dos discípulos para libertá-los do seu medo, da sua angústia e da sua tristeza. E o evangelista diz três coisas a respeito de Jesus nesse momento. Ele descreve a atitude de Jesus com três verbos. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes. Então, Jesus vem ao encontro dos discípulos na situação de medo, de fechamento na qual eles se encontram. As portas estão fechadas por causa do medo que eles têm, mas isso não é um empecilho para que Jesus entre. Entrar no ambiente com portas fechadas indica ainda a capacidade do ressuscitado de superar estas barreiras. João vai insistir nisso um pouquinho mais à frente, nesse mesmo texto. Ele se coloca de pé no meio dos discípulos. É o verbo histemi. Se coloca de pé no meio dos discípulos. É uma expressão utilizada também por João em outras aparições do ressuscitado. Ele se coloca de pé. Vejam que também na liturgia cristã, em vários momentos, nós tomamos essa postura de ficar de pé. Ficamos de pé para ouvir o evangelho, né, por exemplo. É a postura do ressuscitado. Ele não está mais morto, mas ele está presente e de pé no meio dos seus. E dirige aos seus discípulos uma palavra, paz a vós, eirene remi. Algumas Bíblias traduzem como a paz esteja convosco, mas particularmente eu acho a tradução da Bíblia Paulinas muito feliz, quando diz paz a vós, porque talvez para nós a paz esteja convosco, o esteja, pode exprimir simplesmente um desejo, mas aqui é mais do que isso. Essa expressão encontra sua correspondência no hebraico quando se diz shalom aleichem. Shalom, paz. Aleichem, sobre vós. É a preposição al, que é sobre, mais um sufixo. Né? Então, a paz esteja sobre vós. A paz esteja... a paz é sobre vós, a paz é convosco. Né? Aqui Jesus diz, eirene remind, a paz a vós. Vejam, não se trata de um desejo de uma simples saudação, mas de uma paz que é fruto da presença do próprio ressuscitado. Em Jesus ressuscitado, estando ele presente com os seus, então a paz está com eles. Não é uma mera saudação ou expressão de um desejo, mas é uma realidade que Jesus torna patente para os seus discípulos. A sua presença é a paz. Por isso, paz a vós. Vejam que Paulo vai refletir essa experiência da presença do Cristo como sendo a paz do cristão na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, quando ele vai dizer, ele, de fato, é a nossa paz. Efésios 2, 14. Ou seja, Paulo compreende que a paz cristã não é um mero sentimento, não é a ausência de tribulação, não é só fruto de uma situação externa favorável, mas a paz cristã é uma pessoa, é o Cristo ressuscitado. Um importante estudioso do Evangelho de João, que é Rudolf Schnackenburg, tem um comentário bastante extenso sobre o Evangelho de João, ele vai dizer o seguinte, a saudação de paz, conforme o uso judaico, Shalom Aleichem, adquire para o evangelista uma importância particular na superação do medo e do luto. Essa se torna a saudação pascal em um sentido particular, como se pode perceber na sua repetição no versículo 21. Então, o versículo 21 vai repetir
essa saudação de Jesus, e aqui o Schnakenburg diz: para o evangelista, essa saudação adquire uma importância particular na superação do medo e do luto. Lá em João 14, Jesus fala, no seu discurso de despedida, de como os discípulos se sentirão quando ele partir, né, quando chegar a sua hora. E aqui a paz garante a presença. A paz aqui é fruto da presença do ressuscitado com eles. Paz, fruto da certeza de que o ressuscitado está com eles. Paz que produz alegria conforme o Salmo. O Salmo 30, versículo 12, diz assim: transformaste o meu luto em dança, tiraste o pano grosseiro, né, sinal de uma veste de luto, e me cingiste de alegria. Então aqui a presença do ressuscitado realiza na vida dos discípulos esse salmo. O seu luto é transformado em dança, a sua tristeza em alegria. O pano grosseiro, o indicativo do luto, é tirado e eles são cingidos com a alegria. No versículo 20, fica patente para nós o realismo da encarnação. O versículo 20 é aquele que diz assim: tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Versículo 20 demonstra, então, o realismo da encarnação. João quer deixar claro que o Cristo ressuscitado e o Cristo terreno, que vivera com os apóstolos, é a mesma pessoa. Não é um outro, mas é a mesma pessoa. Aquele que conviveu com os seus, que lhes anunciou a boa nova do Evangelho, que fora crucificado, é o mesmo que agora lhes aparece ressuscitado e glorioso. Ele lhes aparece numa nova condição, entra em lugares fechados, não é imediatamente reconhecido por Maria Madalena ou pelos discípulos de Emaús, só depois que ele lhes torna capazes de compreender quem ele é, que eles o reconhecem. Vejam que isso acontece com os discípulos de Emaús, acontece também com Maria Madalena. Primeiro pensa que é o jardineiro, mas então Jesus lhe chama pelo nome, então os olhos dela como que são abertos para que ela possa crer e compreender que é Jesus. Então, ele lhes aparece nessa nova condição, mas traz as marcas da paixão, que demonstra que é ele mesmo. Aqui, ainda nesse versículo 20, duas coisas podemos ressaltar: o verbo ver e o verbo alegrar-se. Oral e o cairo, o rairo. Eles, tendo visto, se alegram. O ver é muito importante para João. Agora, a promessa de Jesus está cumprida. Vejam lá, depois vocês podem ler João 14, 19. Em seus discursos de despedida, Jesus diz: ainda um pouco e o mundo já não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e também vós me vereis. João 16, 16. Mais um pouco e não mais me vereis, e ainda um pouco e novamente me vereis. Então, nos discursos de despedida, Jesus ressalta isso. Mais um pouco e não me vereis, mas depois, mais um pouco, me vereis novamente. Então, agora, realiza-se a promessa de Jesus. Por isso, João dá destaque: tendo visto o Senhor, os discípulos, então, se alegraram. A presença do ressuscitado, que lhes dá o dom da sua paz, traz também alegria ao coração dos discípulos. Se alegraram porque o ressuscitado está com eles, né? Vejam que essa experiência do ver, do contemplar, é recordada por João na sua primeira carta, né? Estreitamente unida ao Evangelho. Muitos autores destacam pontos de semelhança entre a primeira carta e o Evangelho. E a primeira carta de João, logo no seu prólogo, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, e nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida manifestou-se, e vimos e damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna que estava voltada para o Pai e manifestou-se a nós. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vós para que estejais em comunhão conosco. Esse prólogo da carta faz eco ao prólogo do Evangelho, mas aqui há um dado novo. O que era desde o princípio,
aquele logos que João fala no prólogo do seu evangelho, aqui João vai falar da experiência que os discípulos têm com Jesus durante a sua vida terrena, durante seu ministério público e também depois que ele ressuscitou. O que ouvimos depois, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aqui não fala, o relato de João 20 não fala que os discípulos tocaram, né? Mas a primeira carta de João acrescenta esse dado, que eles não somente viram aquilo que Jesus lhes mostrava como sinal de que era ele mesmo, mas que também tocaram. Como que dando espaço para que a alegria penetrasse no coração dos discípulos, Jesus repete novamente: paz a vós. E envia então os discípulos. Comentando essa repetição e insistência de Jesus no dom da paz, o Schnakenburg, que é o autor que eu mencionei agora há pouco, ele diz o seguinte: Jesus dá aos discípulos a sua paz como dom para o tempo futuro, no qual não estará mais fisicamente entre eles. Já preanunciava antes da sua paixão, lá em João 14, 27. Mas a concede efetivamente somente como ressuscitado, um dom interior, mas que deve irradiar-se também externamente. A paz que o ressuscitado traz de Deus para os discípulos os acompanhará na sua missão e atestará ao mundo o que é a verdadeira paz. A paz que é fruto da presença do ressuscitado. Nós chegamos, então, ao envio dos discípulos. Ao envio dos discípulos, que está lá no versículo, dos versículos 22 e 23. Jesus sopra sobre eles e lhes dá o dom do seu Espírito e depois, então, os envia. Aqui é introduzida a missão dos discípulos. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Né? Jesus diz lá no finalzinho do versículo 21. Paz a vós, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E aqui João utiliza dois verbos que no decorrer do seu evangelho são referidos à sua própria missão. O verbo apostelo, que tem o sentido de enviar, de onde vem a palavra apóstolo, e o verbo pempo, que também aparece no evangelho aplicado ao próprio Jesus também, que também indica enviar, ele como o enviado do Pai. O primeiro verbo Jesus utiliza em relação a si mesmo, está no perfeito do indicativo, tempo completo. O Pai o enviou e tal envio continua valendo, porque a missão e a obra de Jesus ainda subsistem. Jesus inclui nessa relação e missão os discípulos e para isso utiliza um outro verbo, o verbo pempo, no presente, porque agora é a hora da missão dos discípulos. É a partir da experiência com o ressuscitado que os discípulos podem atuar. Porque eles não atuam sozinhos, nem atuam porque querem, atuam porque foram enviados. Só assim se pode agir na igreja. Só quem é enviado. Os apóstolos atuam porque foram enviados pelo próprio Cristo. Ninguém se outorga a si mesmo uma missão na comunidade apostólica, nem na igreja, mas essa é recebida de um outro. E aqui os apóstolos recebem essa missão do próprio Cristo. É a partir da experiência com o ressuscitado que os discípulos podem atuar. Se por um lado, com a sua ascensão, a missão terrena, a sua missão terrena, a missão terrena de Jesus estará cumprida, por outro, ela continuará por meio dos discípulos, porque os discípulos continuam aquela que é a missão do próprio Cristo. É interessante notar como nos capítulos 20 e 21 de João, as aparições do ressuscitado e o encargo para uma missão estão intimamente interligadas. Aqui e depois também lá no capítulo 21 com a missão que Jesus vai confiar a Pedro. E nessa missão, os discípulos não estão sozinhos. Vejam o que se diz lá no versículo 22. Jesus sopra sobre eles e então lhes diz, recebei o Espírito Santo. E depois vai dizer qual é o núcleo dessa missão. Nessa missão, os discípulos não estarão sozinhos.
Antes mesmo de dizer qual será o núcleo dessa missão, Jesus realiza um gesto, sopra sobre eles e afirma: recebei o Espírito Santo. O gesto de Jesus nos recorda particularmente o livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Depois de modelar Adão do barro da terra, Deus sopra seu hálito sobre o homem modelado da argila do solo e ele se torna então um ser vivente. Através do seu sopro, Deus comunica a Adão hálito vital e ele não é mais argila do solo, simplesmente. Ele agora se torna um ser vivente. É muito significativo que agora o ressuscitado também sopre sobre os discípulos, comunicando o dom do seu espírito. Ele agora comunica a sua nova existência aos discípulos, o dom do seu espírito aos discípulos, uma vida nova aos discípulos. Seu sopro significa participação na vida do ressuscitado, que possui o espírito e agora também o transmite aos discípulos. Da mesma maneira que o Pai doa a vida a Adão, formado da argila do solo, agora o Cristo doa uma nova vida aos discípulos na força do seu espírito. Note-se que a expressão joanina é Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Não só o Espírito, mas o Espírito Santo. Uma expressão que pode significar também o dom escatológico do Espírito em vista da purificação dos pecados. Como aparece em alguns textos extrabíblicos que são de datas próximas ao Evangelho, que estão no século I antes de Cristo e ali em textos daquele período bem próximo do Evangelho. Por exemplo, existe um texto de Qumran que fala assim a respeito do novo membro da comunidade. E por meio do Espírito Santo, que é dado à comunidade na sua verdade, ele, este novo membro, é purificado de todos os seus pecados. E aqui Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo em vista de uma missão que inclui, como seu núcleo fundamental, o perdão dos pecados. No contexto do quarto evangelho, esse versículo se conecta com o início do evangelho. Porque lá em João 1,33, João Batista fala que Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. E esse texto realiza aquilo que Jesus prometeu em João 7,39. Então vejam como o texto vai se conectando com o restante do Evangelho. João diz, Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. E lá em João 7, quando Jesus está na festa das cabanas, né? No versículo 39, ele vai dizer o seguinte, ele promete, ele faz um chamado, quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu seio jorrarão rios de água viva. E no 39, o evangelista diz, ele disse isso a respeito do Espírito que iriam receber aqueles que creem nele, pois ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, o Espírito ainda não havia sido derramado, porque Jesus disse que era necessário ele ir para então enviar-nos o Espírito, outro parágrafo. Mas agora, uma vez ressuscitado, ele dá à comunidade o dom do seu Espírito. É nesse sentido que alguns autores chamam, inclusive em analogia com Atos 2, esse texto de um Pentecostes joanino. Schmackenburg usa essa expressão, avalia a pertinência ou não dessa expressão, que é uma analogia com Pentecostes, lá em Atos 2. Porque aqui se realiza plenamente o dom do Espírito, dado num primeiro momento aos discípulos em vista dessa missão que eles recebem e que vem indicada no versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Eles lhes estão perdoados. Aqueles a quem retiverdes estão retidos. Esse texto se liga com a tradição sinótica, particularmente com o que nós lemos em Mateus 16, 19 e Mateus 18, 18. Poder de ligar e de desligar. Dois textos de Mateus que falam sobre isso. Vejam que João coloca primeiro o tema do perdão. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes estão perdoados. E depois a outra possibilidade. Aqueles a quem retiverdes estão retidos. João usa dois verbos aqui. O verbo afirme, que está sendo traduzido como perdoar, e o verbo kratel, como reter. O verbo afirme tem o sentido geral de deixar livre, absolver. O verbo kratel, por sua vez, tem o sentido primário de ser forte, dominar. E, por extensão, prender,
Ele que é forte prende, retém alguma coisa. A missão que o ressuscitado confia aos seus discípulos é a continuação da que foi sua própria missão, perdoar os pecados. Ele veio ao mundo para isso. Essa expressão está na frente, como que João querendo enfatizar o aspecto salvífico da missão do Cristo e, em continuação, a missão dos discípulos. Contudo, uma coisa não exclui a outra, por isso a ideia de reter os pecados. De fato, já Jesus se confrontou com a dureza de coração, diante da qual o perdão dos pecados não encontra lugar, porque esse depende de uma acolhida por parte do pecador. Vejamos dois textos do próprio Evangelho de João, em que Jesus se confronta com esse mistério do ser humano que não se abre à experiência da acolhida, do perdão, da misericórdia. João 8:21. Eu vou e vós havereis de me buscar, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. É uma discussão de Jesus com os fariseus, né? Com dizer que o testemunho de Jesus não é válido, e Jesus então vai falar dessa dureza de coração que os impede de abrir-se ao perdão. Morrereis em vosso pecado. Ou o finalzinho do capítulo 9 de João, quando se recusam veementemente a crer no sinal que Jesus realiza, Jesus, então, vai dizer que veio ao mundo para exercer um julgamento, para que os que não veem vejam, e os que pensam que veio, literalmente, os que veem se tornem cegos. Os fariseus vão entender que a história é para eles, que a palavra é para eles, e vão dizer, nós também somos cegos? E Jesus vai dizer, se fosseis cegos, não terias pecado. Ou seja, se realmente não fosseis capazes de ver, não terias pecado. O problema é que vós dizeis, nós vemos, então o vosso pecado permanece. Então, o núcleo da missão dos apóstolos é a missão de reconciliação agora. O contrário, o oposto a isso é um dado de fato. Alguém pode fechar-se, né, completamente ao dom do perdão dos pecados. Se o dom do Espírito se coliga com João 1:33, a referência ao perdão dos pecados se coliga com João 1:29, onde João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam como o capítulo 20 tem pontos de conexão com o início do Evangelho. Ele sopra o Espírito. João já havia dito no início que ele é aquele que batiza com o Espírito. João Batista havia apresentado Jesus assim. Ele envia os discípulos com a missão de reconciliação, e João 1:29, em João 1:29, João Batista já havia dito que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontado assim por João Batista, Jesus realizou isso na cruz, o perdão dos pecados, e abriu para todos o caminho da salvação e da remissão dos pecados. Qual seria o modo dessa remissão dos pecados que Jesus confia aos apóstolos? Os estudiosos discutem. Os estudiosos do Evangelho. Para os estudiosos de João, sobretudo aqueles que nós nos servimos para preparar esse encontro de hoje, esse texto pode ser lido tanto em chave batismal, quanto em relação à remissão dos pecados por meio do sacramento da penitência, como fez o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, para falar do sacramento da reconciliação, serviu-se desse texto como sua base bíblica. Mas aqueles que estudam o Evangelho de João creem que esse texto pode ter os dois sentidos. Um sentido batismal, porque anunciando a palavra e batizando aquele que acolhe na fé a palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se concede o perdão dos pecados, e essa é a fé da igreja. Inclusive, quem é batizado não precisa confessar os pecados cometidos antes do batismo, porque eles são redimidos, são perdoados, são apagados pelo batismo. Mas também esse texto pode ser lido em relação ao sacramento da penitência, como fez o Concílio de Trento. É claro que o modo de se compreender e de se realizar o sacramento da penitência foi modificando-se com o tempo. O núcleo do que é esse sacramento está aqui. A maneira de se realizar a prática penitencial na igreja, essa foi mudando com o tempo. A prática penitencial da igreja primitiva não era a mesma de hoje. A de hoje não é a mesma do período medieval, por exemplo. Essa prática foi sendo modificada, né? Mas o núcleo da compreensão do que o sacramento significa está aqui.
O texto se abre, então, para a sua segunda parte, que nós encontramos nos versículos 24 a 29, que eu vou reler aqui, só para recordarmos o texto. Tomé, um dos 12, chamado Gêmeo, algumas Bíblias conservam a palavra grega, né, dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: Se eu não vir em suas mãos a marca dos cravos, se não puser meu dedo na marca dos cravos e não puser minha mão em seu lado, não crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam novamente ali dentro e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus. Colocou-se de pé no meio deles e disse: Paz a vós. Depois disse a Tomé: Estende teu dedo até aqui e vê minhas mãos. E estende tua mão e coloca em meu lado. E não sejas incrédulo, mas crédulo. Aqui João faz um jogo de palavras muito bonito com o termo pistos. Pistes é fé. Pistos é o crédulo, o fiel. É que ele diz: não sejas apistos. Esse A na frente é um alfa, que indica um sem fé. Não seja um incrédulo, um que não crê, um que não tem fé, mas um pistos, um fiel. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste. Felizes aqueles que não viram e creram. Vejam só, o texto começa no versículo 24 com uma informação geral. Tomé não estava com eles quando veio Jesus. Essa primeira informação é muito importante. De um lado, ela faz com que o leitor se perceba numa situação análoga à de Tomé. O testemunho apostólico é o único acesso que ele tem para saber acerca da ressurreição de Jesus. Então, essa informação inicial ela não é qualquer coisa. Ela indica para o leitor que ele está na mesma situação de Tomé. Ele não tem, num primeiro momento, outra via para conhecer a ressurreição de Jesus, senão o testemunho apostólico. Tomé vai ter uma outra oportunidade. Jesus ressuscitado vai aparecer uma segunda vez. Mas o leitor, a oportunidade que ele tem é abrir-se à fé diante do testemunho recebido. Por outro lado, essa abertura dessa parte, do versículo 24, se coliga com a bem-aventurança final. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O leitor tem diante de si, ao final desse texto, uma decisão a tomar. Vai acreditar no testemunho apostólico e tornar-se um pistos, um crente, ou continuará apistos, sem crer, sem achar suficiente o testemunho apostólico fidedigno que ele recebe. A situação de Tomé pode ser emblemática a fim de que o leitor tome uma decisão. Então, a descrição do que acontece com Tomé, que vem depois, pode ser emblemática para que o leitor também tome uma decisão. A comunidade dá o seu testemunho, onde ganha destaque o verbo ver. Vimos o Senhor, que é o testemunho da comunidade para Tomé. Ele, porém, responde, né, se eu não vir, e o que ele quer ver? Ele quer ver provas contundentes. Ele quer ver as marcas dos cravos nas mãos e quer colocar o seu dedo nelas, contundente no sentido de provas palpáveis. Ele quer ver as marcas dos cravos nas mãos e colocar o seu dedo nelas. Ele quer pôr a mão no lado aberto de Jesus. Essas são as condições que ele coloca para crer. A maneira como o texto é introduzido na língua grega dá a entender que essas são exigências fundamentais que Tomé coloca para crer. Se eu não, então eu não acreditarei. E é interessante o contraste entre as exigências de Tomé e a postura, quer da comunidade, quer do discípulo amado. O discípulo amado chega a ver o sepulcro vazio e crê. É o que a gente ouve no capítulo 19. A comunidade reunida vê o ressuscitado que aparece no meio dela e se alegra. Jesus é que vai mostrar as mãos e os lados.
Não são eles que exigem ver isso. Jesus lhes mostra as mãos e o lado. E eles, tendo visto o Senhor, diz o texto, eles se alegraram. Aqui, Tomé não. Tomé quer ver as marcas da paixão e quer tocá-las para ver se são reais. Os versículos 26 a 29 nos colocam, então, diante de uma nova aparição do ressuscitado e da profissão de fé de Tomé. O versículo 26 começa com a expressão 8 dias depois, que coliga esse texto com a primeira aparição, ou seja, 8 dias depois daquela primeira aparição. Literalmente no 8º dia, ou seja, trata-se do domingo seguinte, contando com aquele primeiro domingo. Então, aqui o evangelista está contando, aquele domingo, no dia 1. Então, por isso, o 8º dia, o domingo seguinte. Claro que o dia da semana não tinha esse nome, domingo, né? O nome hebraico era Yom Rishon, primeiro dia, o dia depois do sábado, Yom Rishon. No mundo romano era o dia do sol, dies solis. Depois é que a experiência cristã vai forjar também muitas línguas o nome desse dia, o domingo, é o dia do Dominus, do verdadeiro sol, do Cristo. É uma maneira de indicar o 8º dia que havia se passado uma semana, contando o primeiro dia da semana, ou seja, o dia depois do sábado, no qual Jesus já tinha aparecido aos discípulos. A menção do 8 dias depois parece ser, já no Evangelho, uma referência às assembleias eucarísticas da igreja primitiva. Quem lê o Evangelho, que está escrito já numa época tardia, entende. É por isso que nós guardamos o domingo. Nós temos um texto bonito de mártires africanos, se eu não me engano, do 2º século, mas posso estar enganado, pode ser um pouquinho depois, mas eu penso que é do 2º século, onde uma das perguntas que o procurador faz para dar continuidade ao processo de denúncia por causa das suas práticas cristãs é se eles haviam participado da assembleia, chamada de colecta, na língua latina, né? Da reunião, da colecta. E aí, um comentarista por trás do texto da Ata dos Mártires diz assim: que pergunta é essa? Será que ele não sabe que o cristão foi feito para o domingo e o domingo foi feito para o cristão e que um não pode subsistir sem o outro? Muito forte a experiência cristã com o domingo. Mais do que um preceito ou uma norma, é o dia por excelência da experiência com o ressuscitado. E o cristão foi feito para experimentar o ressuscitado. E ele ressuscitou para isso, para vir ao nosso encontro e nos encher de alegria e nos trazer a sua paz. Então, um não pode existir sobre o outro. Cristão que não tem como guardar o domingo por algum motivo que foge às suas possibilidades se sente triste. Porque ele sabe que o domingo é o dia do Senhor, é um dia insubstituível. Nada, nenhuma programação pode substituir aquilo que é o centro do domingo cristão, que é o encontro com o ressuscitado, que se dá na comunidade na celebração da Eucaristia. Vejam que o quadro é o mesmo. Os discípulos estão reunidos, as portas estão trancadas. Não se menciona especificamente o medo dos judeus, mas pode talvez se supor, mas não se menciona. Jesus se coloca no meio deles e comunica o dom da sua paz, pela terceira vez. Eirene Vimini. Paz a vós. Agora, Tomé está com eles. No versículo 27, Jesus repete as palavras de Tomé. Estende teu dedo aqui. Vê minhas mãos. Estende tua mão e coloca-a do meu lado. E não sejas incrédulo, mas crédulo. Jesus dá ao apóstolo a chance de fazer tudo o que afirmara ser necessário para crer. Há quem compare esse episódio com o de Natanael, no início do Evangelho. Natanael recebe o testemunho acerca de Jesus. Ele faz a sua crítica. Alguma coisa boa pode vir dessa região de onde Jesus provém? Mas quando ele recebe uma palavra de Jesus que afirma que o tinha visto embaixo da figueira, que manifesta o conhecimento profundo que Jesus tem acerca de Natanael, Natanael faz uma confissão de fé. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João 1, 45, 51. Aqui Tomé recebe o testemunho apostólico, faz as suas exigências para crer,
e acaba de descobrir que Jesus o conhece interiormente, porque Jesus repete aquilo que ele havia dito ser necessário para crer. Jesus repete palavra por palavra o que ele havia dito, e então ele faz, diante disso, a sua profissão de fé. Aqui é interessante notar que Jesus podia ter reprovado severamente Tomé, por causa da sua apistia, da sua falta de fé. Ou podia ter-lhe negado aquilo que ele afirmara ser necessário para crer. Mas Jesus quer salvar. Ele quer despertar a fé dos homens necessária para a salvação. Então, em seu amor, ele dá acesso a tudo que Tomé necessita, em sua estrutura mental, para poder crer. É bonito ver aqui a delicadeza de Jesus. Poderia ter repreendido severamente Tomé. Ou então poderia não ter dado a Tomé chance de crer de acordo com os sinais que ele pedira. Mas, no entanto, Jesus dá a Tomé a chance de fazer tudo aquilo que ele havia dito que era necessário fazer para poder acreditar. Né? O convite final é um convite a passar da descrença à fé. Não sejas um apistós, um incrédulo, mas um pistós, né? Mais um crédulo, um fiel. Aqui acontece algo extraordinário. Tomé, pelo menos o texto não parece nos fazer entender isso, ele não aceita a oferta de Jesus, ele de repente não quer mais tocar, porque o texto não diz que ele foi lá e tocou. Nós começamos a apresentação com um slide, porque as pinturas retratam assim, até a iconografia, com Tomé colocando o dedo do lado de Jesus. Porque há quem suponha, é possível que talvez, enquanto pronunciava as palavras, meu Senhor e meu Deus, Tomé tenha tocado. Isso é uma suposição. O texto em si não afirma que Tomé aceitou a oferta de Jesus. Parece que num dado momento, de repente, a oferta de Jesus de tocar, de colocar o dedo, que era o que ele tanto queria diante da visão do ressuscitado, parece que se tornou secundário. E parece ter sido isso mesmo que aconteceu, porque Jesus não vai dizer lá no final que Tomé tocou, porque me tocaste, creste? Não, porque me viste. Né? Então, Jesus vai usar só o verbo ver para se referir a Tomé. Então, aqui, a ausência desse gesto de Tomé, e Jesus dá a ele chance de fazer, né? Chama a nossa atenção. Tomé, diante de Jesus, simplesmente professa sua fé, dizendo, meu Senhor e meu Deus. Ró, Kyrios mu, meu Senhor, Kai, Ró, Theos mu, e meu Deus. Kyrios é Senhor, Theos, Deus. Meu Senhor e meu Deus. Um texto aqui que faz eco ao Salmo 34, versículo 23, segundo a versão da 70. Só que a versão da 70 traz a ordem dos termos invertida. Ou melhor, João traz a ordem dos termos invertida. Na 70, o salmista diz, Ró teosmu, kai ró kyriosmu, que é uma tradução, por sua vez, do hebraico. Na numeração hebraica é o Salmo 35, versículo 23. Elohai, meu Deus, né? Va'adonai, e meu Senhor. Né? E a bela expressão de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Tomé professa sua fé, meu Senhor e meu Deus. É a alta cristologia de João. Diante da visão e da palavra do ressuscitado. Diante da certeza de que Jesus o conhece por dentro, porque acaba de lhe repetir palavra por palavra o que havia dito, Tomé crê, com palavras que fazem eco ao Salmo, como nós vimos aqui. Tomé reconhece que o ressuscitado é Deus. Rokirios mu, kai roteos mu. É um paralelismo. Assim como lá Natanael, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Não indicam duas condições, mas um paralelismo, as duas coisas estão estreitamente unidas, uma explica a outra. Aqui também. Ele é o Kyrios e ele é Theos. Né? Ele é Deus com o Pai. É a fé cristã. Mostrando aqui que não é a concepção, é claro que aqui não está formulado em concepção de dupla natureza, essa linguagem que os concílios vão adotar depois, mas aqui nós percebemos de onde a fé cristã tira essa concepção, da experiência fundante com o ressuscitado.
Aqui nós vemos que esse finalzinho faz eco ao início do Evangelho, João 1:1. Porque João começa o Evangelho com essa proclamação e termina, se aqui nós temos a primeira conclusão do Evangelho, com essa proclamação de que o Cristo é Deus. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava voltada para Deus, e a palavra era Deus. A divindade do Logos, a divindade do Kyrios, porque o Logos é o Kyrios. Né? O Kyrios, que os discípulos veem ao Logos que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Né? O versículo 29 traz o que seria uma palavra de Jesus a Tomé. Né? Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Felizes aqueles que não viram e creram. A frase é compreendida de modo diverso pelos estudiosos de João e também aparece de modo diverso nas nossas traduções. Alguns a entendem como uma afirmação. Na tradução que eu usei aqui da Bíblia Paulinas, está como uma afirmação. Porque me viste, creste. Algumas Bíblias, como a nova tradução da CNBB, traduzem como uma pergunta. Porque me viste, creste? Né? E a compreensão acerca do sentido, não só da forma da expressão, mas acerca do sentido dela, também varia nos autores. Alguns entendem que é uma felicitação de Jesus a Tomé, dizendo, finalmente ele chegou a professar a sua fé, me viu e acreditou. Agora, há autores que não compreendem assim, o que parece ter mais sentido. Parece que aqui há uma reprovação a Tomé. Jesus não a faz logo lá, quando se encontra com Tomé, dá a Tomé a chance de confessar a sua fé, mas aqui parece haver um quê de uma reprovação a Tomé, que não aceita o testemunho da comunidade, mas insiste em ver ele mesmo, em tocar ele mesmo, o Senhor. E depois, então, na comunidade, ele faz essa experiência. Essa segunda interpretação de que a palavra de Jesus tem um quê de reprovação, a atitude de Tomé, parece se coadunar com a bem-aventurança que encerra esse versículo 29. Porque me viste, creste, ou porque me viste, creste? Felizes aqueles que não viram e creram. Se por um lado Jesus dá a Tomé as condições para crer, por outro, chama atenção para a sua primeira postura como apistós, como incrédulo, não tendo como suficiente o testemunho dos outros apóstolos. Serão macarioi, bem-aventurados ou felizes, os que aceitaram o testemunho da igreja e sem terem visto irão crer. Então vão ver fisicamente, como Tomé viu, mas vão vê-lo pelos sinais dos sacramentos e vão crer. O termo Macarios é muito significativo porque ele quase não é usado em João, ele só é usado 2 vezes, é usado aqui e é usado em João 13:17. Em João 13:17 é o contexto da última ceia. A bem-aventurança é aprender a servir como Jesus serviu, e aqui a bem-aventurança é crer a partir do testemunho recebido da igreja. E chegamos então aos versículos finais dessa passagem. Jesus fez muitos outros sinais diante de seus discípulos que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Eu queria chamar atenção só para alguns pontos muito significativos que podem ser compreendidos dessas palavras finais desse texto de João. Jesus fez muitos outros sinais diante de seus discípulos que não estão escritos neste livro. Então, João demonstra que o evangelho escrito não esgota a totalidade do que os apóstolos receberam de Cristo. Isso é muito importante para a fé cristã católica. A Dei Verbum fala que nós conhecemos a palavra de Deus através de uma dupla fonte. A Escritura e a tradição viva. Santo Irineu, na sua obra Contra os Hereges, no livro 3, se eu não me engano, ele se dedica a falar largamente da tradição, que é aquilo que os apóstolos receberam de viva voz do próprio Cristo e transmitiram a seus sucessores. E a tradição é fundamental, primeiro para se compreender a própria Escritura, para se compreender o cânon das Escrituras, porque esse nos foi determinado pela tradição. E depois para se compreender a própria fé da igreja, porque muitas coisas definidas como artigos de fé não estão explícitas na Escritura. Elas não são contrárias à Escritura, porque
por conta do princípio da analogia da fé, não pode haver contradição entre a doutrina e entre a escritura. Mas muitas coisas que nós cremos, elas não estão explícitas na escritura. Mas elas nos vêm como dado da tradição viva da igreja, que inclusive é chave para interpretarmos a escritura. Essa tradição que se encontra testemunhada justamente nos escritos dos padres, na liturgia que a igreja celebra, nos dogmas, ela é eminentemente oral, mas ela ganha forma, vamos dizer assim, ganha expressão, quando ao se definir um dogma, se trazia a escuta dessa tradição. Quando, ao se ler os padres, eles falam aquilo que eles receberam dos que vieram antes deles, que por sua vez receberam das testemunhas apostólicas, que receberam do Cristo, e naquilo que a igreja celebra. Então, esse é um primeiro ponto importante a ouvir desse texto. Depois, a finalidade do Evangelho. A finalidade do Evangelho. Por que essas coisas foram escritas? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, o Evangelho não foi escrito para saciar a mera curiosidade. Muito se pergunta o que Jesus fez, por exemplo, dos 12 aos 30 anos, dos 12 antes de começar a sua vida pública, já que Lucas relata ali os inícios da vida de Jesus, o período quando ele vai a Jerusalém, então por volta dos seus 12 anos, e depois começa na vida pública. O Evangelho não foi escrito para isso, mas para suscitar a fé, para que creiais. Por isso, cada evangelista, como já nos ensinou a igreja, na Santa Mater Ecclesiae, documento que sai um pouquinho antes da Dei Verbo sobre a historicidade dos evangelhos, e que se encontra refletido na Dei Verbo, no número 19, se eu não me engano, da Dei Verbo. Cada evangelista, a partir da tradição recebida, condensou umas coisas, tornou mais explícita outras, fez um trabalho de seleção, e a partir do público que ele tinha em vista no primeiro momento e de uma teologia específica de cada evangelista, colocou por escrito essas coisas sobre Jesus, com vistas não simplesmente a informar, mas a suscitar a fé. Então essa é a finalidade do evangelho, aqui bem explícita em João. Depois, quem é Jesus para João? O Cristo, o Filho de Deus. Essas coisas foram escritas para que creiais. Creiais em quê? Creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esse é Jesus para João. Jesus realiza muitos sinais no Evangelho de João. E nos outros evangelhos também, os milagres que Jesus realiza. Mas a finalidade do Evangelho não é para que creiais que Jesus faz milagres, ou para que creiais que Jesus pode curar um cego, ou para que creiais que Jesus pode ressuscitar um morto, como fez Lázaro, mas para que creiais que ele é o Cristo. Ele é o verdadeiro ungido do Pai, aquele que veio ao mundo como nosso Salvador. É o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Esse é o fruto da fé. A vida. Né? A vida verdadeira. Que não é a vida nesse mundo, porque a vida nesse mundo é transitória e passa, mas a vida verdadeira, que é a vida eterna, que o ressuscitado nos conquistou, morrendo e ressuscitando por nós. Eu queria concluir com um texto que não é propriamente um comentário a esse evangelho, mas é um texto que me chegou às mãos quando eu estava justamente me preparando para a Vigília Pascal. É um texto do século XI, de um beato que foi abade cisterciense, conviveu com Bernardo de Claraval, é um abade do século XI, um beato, o beato Guerrico de Igny, foi abade desse mosteiro de Igny. E falando sobre a ressurreição, a experiência com o ressuscitado, ele diz o seguinte: estarás em condição de reconhecer que o teu espírito é plenamente ressuscitado em Cristo, se puderes dizer com íntima convicção: se Jesus vive, isso me basta. Esta palavra exprime, todavia, um comportamento profundo e digno dos amigos de Jesus. Como é puro o amor de quem pode dizer: se Jesus vive, isto me basta. Se ele vive, eu vivo, porque a minha alma está ligada a ele. Mais ainda, ele é a minha vida e tudo de que eu tenho desejo. Que coisa me pode de fato faltar se Jesus vive? Ainda que me falte tudo, todo o resto, isto não me importa, desde que Jesus viva.
Se a ele agradasse até que eu me faltasse a mim mesmo, a mim basta que ele viva, ainda que fosse só por ele mesmo. Quando o amor de Cristo absorve assim totalmente o coração do homem, a ponto que ele se descuide, se esqueça de si mesmo e seja sensível só a Jesus Cristo e aquilo que concerne a Jesus Cristo, somente então a caridade é perfeita nele. Então, se Jesus vive, isto me basta. É uma expressão muito bonita desse beato, um grande ensinamento que ele nos deixa, o beato Guerrico, do século XI, que vai dizer como é puro o amor de quem pode dizer: se Jesus vive, isto me basta. Que coisa me pode faltar se Jesus vive, ainda que me faltasse todo o resto? Isto a mim não me importa, desde que Jesus viva. Que de fato é a compreensão que esse beato tem daquilo que Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a vida eterna? Agora, se o homem perder tudo, mas tem o Cristo, tem a vida eterna, então ele tem tudo. Porque essa é a vida que realmente é eterna, permanece para sempre, porque a vida nesse mundo passa, né? E esse é o alegre anúncio pascal que enche de alegria e de paz o nosso coração. Bom, aqui eu termino, por isso encerro a projeção, né? E fica o espaço para o nosso diálogo, se vocês assim quiserem. Muito obrigada, Padre Fábio, pela sua colocação, pelos seus estudos e a partilha de toda a sua sabedoria, né? Muito bonito esse texto realmente do século XI, né? Fechou assim com chave de ouro toda a sua explanação. Nós deixamos agora a palavra aberta para, se alguém quiser colocar alguma observação, fazer alguma pergunta. Existe já uma pergunta no chat, que é sobre o nome dos dias da semana. Se os dias da semana, na época do primeiro século, né, na época em que Jesus ressuscitou, tinham nomes ou eram números? Sábado tinha nome, mas e os outros dias, como eram? Eu acredito que seria, bom, não tem nenhuma fonte também, mas eu acredito que sejam os mesmos dias, seja os mesmos como eles ainda chamam hoje. Então, eu acredito que o dia depois do sábado eles chamavam de Yom Rishon, Sim, depois Yom Sheni, depois Yom Shlishi, não é isso? Que é sim, dia primeiro, exatamente. dia segundo, dia terceiro. E Isso é entre os muito, romanos, sim, eles chamavam de dias solis, dias lunae. isso é bem interessante, que no judaísmo, os dias, o único dia que tem nome é o sábado, É o é o dia sábado. do descanso. Os outros são É, numerados. é, E normalmente nas línguas ocidentais não se conservou isso. A gente vê em espanhol, em francês, em italiano, em alemão, em inglês, os dias estão ligados a figuras mitológicas, não é? sim, Fora um ou outro o domingo, às vezes aparece como, mesmo do domingo, em alemão é Sonntag, né? Jontag, é. Sunday, é o dia do sol. Mas o português não. O português manteve o modo de falar dos judeus, né? Nós somos mais ligados nesse sentido ao mundo judaico, né? Muito bem. Paulo Henrique levantou a mão, por favor. Bom dia a todos. É, uma dúvida. É, Um pouco porque eu. mais alto, Paulo Henrique, por favor. Oi? Estão me Um ouvindo? pouco mais alto, né? Está melhor agora? Sim. Bom dia a todos. Primeiro elogiar que aula fantástica, né? Assim como a do mês passado também. Então, é muito bom, sabe, a gente estar imerso nisso, sabe, conhecer e aprofundar. E aí, uma dúvida que eu tenho, é, provavelmente por alguma coisa que eu já li, é acerca do Evangelho de João. É, inclusive, nesse trecho que nós trabalhamos hoje, né, a questão da aparição e, desse chamado, né, que Jesus faz a Tomé, né, toque, né, muito a alusão a João também estar combatendo uma heresia,
que surge lá no final já do primeiro século, acho que a heresia de Cerinto. E por isso que João ele sempre vai trabalhar muito essa questão da Jesus filho de Deus e ao mesmo tempo Jesus filho do homem, né, para ressaltar essas duas, né, existências, né, porque foi algo muito difícil de se compreender no primeiro século. E além disso também a questão um pouco da gnose, né, que existia ali também já no final do primeiro século também, que estava adentrando, acho que dentro das comunidades, né, sobre a questão do, se não me engano, só do corpo aparente de Jesus, né, que ali na ressurreição não seria o próprio corpo, mas seria só o espírito. Tem alguma relação também? Esse desenho que se faz no final do Evangelho de João? Sim, penso que você já respondeu. Na verdade, você já colocou a pergunta com a resposta, na verdade. De fato, a gente nota que o Evangelho de João quer demonstrar, e a primeira carta também vai fazer isso, o realismo da encarnação e o realismo do ressuscitado, consequentemente. Ou seja, não é um corpo aparente, né? Tanto que a primeira carta de João vai dizer: o anticristo é aquele que nega que Jesus veio na carne. E no prólogo de João ele fala da pré-existência do verbo, depois ele vai falar: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui também o tocar, não só ver, mas aqui o tocar. Jesus dá a Tomé a chance de fazer isso. O texto não diz que ele tocou, não, mas dá a Tomé a chance de fazer isso. Tudo isso tem como objetivo mostrar, naquele contexto, possivelmente marcado por todas essas situações do cetismo, a gnose, a dúvida acerca, ou ele é só um homem especial adotado por Deus, ou a sua humanidade era só aparente. Então, todas as heresias que vão surgindo nesse sentido, de certo modo, vão encontrar no Evangelho de João algo que as combate, ou direto ou indiretamente, né? ou que combate diretamente algo desse sentido, ou que depois vai ser utilizado para combater algo desse sentido. Mostrando o realismo da encarnação, mostrando que o ressuscitado é o mesmo que havia convivido com seus discípulos e que o seu corpo não é aparente, né? Mas é real. Tanto que no capítulo 21, isso de novo é reafirmado, quando ele come com os seus discípulos. Né? E outra coisa, padre, que realmente também isso eu li, eu até conversei já com um professor, aí ele falou: olha, pode ser que isso já não seja tão assim. Porque eu li certa época, você até citou, Santo Irineu de Lyon, né? Que inclusive ele é discípulo de Policarpo, o Policarpo é discípulo de João, então, inclusive, eu acho que quando se forma o canon, Irineu é uma das testemunhas que atestam que aquele escrito é realmente de João. Se o Evangelho de João, foi o que eu li, se ele teria sido escrito depois de Apocalipse. Isso é uma coisa que sempre fica martelando na minha cabeça, muito por causa disso, por causa de Cerinto, que ele fala que ele escreve posterior para combater essas heresias. Você sabe disso? Ou realmente é um texto que eu li e devo desconsiderar? Então, Paulo, até poderia te responder, mas eu acho que essa questão da autoria do Evangelho, do Apocalipse, a época, se é o mesmo autor ou se não é o mesmo autor, essa é uma questão assim bastante discutida pela exegese. Então, eu acho que assim, dar uma resposta assim muito simplória não atenderia à complexidade da questão. Há quem questione, inclusive, se o Apocalipse é do mesmo autor. Não se nega que esses escritos são ligados à tradição joanina. Evangelho, primeira carta de João, Apocalipse, inclusive hoje há muitos estudos que mostram os pontos de contato, temas comuns, imagens comuns, termos que aparecem sobretudo nesses três escritos, porque a segunda e a terceira são escritos muito breves, né, que não têm a mesma densidade teológica do Apocalipse, do Evangelho da primeira carta. A questão da datação realmente é uma questão discutida, alguns colocam antes, outros colocam depois. Tá? Eu acho que é uma questão muito específica que merece uma ponderação mais longa, para a gente não dar uma resposta simplista. Não, perfeito, obrigado. Sim. Nós temos aqui, Padre Fábio, 2 pedidos no chat acerca do nome exato daquele beato do século XI. Se você poderia soletrar. Sim, eu escrevi aqui, mas eu vou soletrar. O nome dele é Guerrico, Guerrico, Guerrico,
e o mosteiro, ele é conhecido pelo mosteiro onde ele foi abade. Então é Guerrico de Igny, Igny, o mosteiro onde ele era abade. Ele foi discípulo de São Bernardo, embora fosse mais velho que São Bernardo, mas foi discípulo de São Bernardo e foi abade desse mosteiro cisterciense. Certo. Agora, antes do Carlos, chegou aqui no chat uma pergunta do Frederico. O Evangelho de João também é mencionado como o Evangelho dos Sinais. João pontua em quase todos os seus escritos que nós, crentes, queremos sempre sinais, coisas maravilhosas, feitas pelo Senhor para que acreditemos. Essa descrença de Tomé seria, então, para fechar com chave de ouro essa nossa postura? Estaria, de certa forma, conectada ao Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé? É interessante você ter mencionado o termo sinais, de fato é um termo característico em João, não é exclusivo de João, mas é um termo característico de João para se referir aos milagres de Jesus como sinais. Isso demonstra a intenção teológica do evangelista de demonstrar que, para além do que é meramente visível, existe algo mais profundo que deve ser crido a partir daquele milagre que Jesus realiza, no sentido de que, então, a cura do cego não é simplesmente a cura de um cego, mas existe um sentido mais profundo por trás daquele relato, que é transmitido, inclusive, na própria redação do texto. Agora, essa pergunta sobre esse finalzinho de Tomé, né, pedindo como prova para crer, ver, tocar. Aqui eu vou dizer o que eu vi do Schnakenburg, que é um termo, uma coisa que ele chama atenção, e um outro autor, que nós temos inclusive em português, um comentário dele, Leituras do Evangelho segundo João, o Xavier Leon Dufour. Na opinião desses dois autores, eles colocam esse episódio final como uma situação onde o leitor se encontra e com a qual ele se defronta. Porque o leitor do Evangelho ele se encontra numa situação semelhante de Tomé. Sobretudo se a gente pensar no Evangelho escrito no final do século I, o que ele tem é o testemunho apostólico acerca da ressurreição. Então, nesse sentido, o episódio de Tomé se torna bastante emblemático para aquele que recebe o Evangelho. Porque ele se percebe numa condição análoga à condição de Tomé. Ele também tem o testemunho apostólico para crer na ressurreição. E qual vai ser a sua postura? Né? Ele vai crer no testemunho apostólico e vai se tornar um pistós, né? Ou ele vai continuar um apistós, em fé. Né? Então, eu acho bastante interessante essa interpretação desse episódio de Tomé. O leitor se percebe numa situação análoga, vê que Tomé acreditou depois de ver, e ouve a palavra de Jesus que diz, bendito vai ser quem acreditar sem ver. Então, leitor, eu vou ser um pistós e por isso macários, ou seja, eu vou ser um crente, e por isso um bem-aventurado, segundo as palavras de Jesus, ou vou permanecer na minha falta de fé, exigindo mais para crer? Agora, o fato de se exigir sempre mais para crer, isso está sempre presente. Nós estamos lendo na liturgia, já terminamos já, mas nesses dias do tempo da Páscoa, João 6. E João 6 é um texto onde Jesus confronta aqueles que o seguem com isso. Quando ele diz, vocês vieram não porque vocês viram sinais, ou seja, não porque vocês compreenderam o que os sinais significam, mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos e querem mais sinais. Né? Porque eles vão pedir mais um sinal. Que sinal realizas para que possamos crer? Então, essa é uma condição humana bastante presente ainda. O ser humano que parece querer sempre um sinal novo para crer. Mas aí entra o final do Evangelho que nós vemos hoje, né? O crer é crer em Jesus que realiza milagres ou é crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus? Porque se o crer é crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, a sua ressurreição, então, é suficiente. Não é necessário mais um sinal que ele realize para crer nisso. Posso até pedir um milagre, mas não como condição para a fé. Padre Fábio, desculpe, e esses sinais, não é que a gente está colocando, esses sinais de João, ele coloca claramente como sendo símbolo, ou há essa preocupação de que os sinais são símbolos, não é? Como o senhor colocou, escondendo, vamos dizer,
sendo uma porta de entrada para um significado muito mais profundo. É exatamente esse o sentido que João dá. Inclusive, neste episódio com Tomé, onde a fé dele é provada. Eu não sei o que você está entendendo por símbolo. Por isso eu fico assim receoso porque tem muita gente que entende símbolo como uma coisa que não existiu e que foi inventada por alguém. Não, Símbolo não. o sentido mesmo no outro sentido. Porque a palavra símbolo, na sua origem, vem de símbolo, colocar duas coisas juntas. Então, quando a gente diz existe uma leitura simbólica do Evangelho de João, a gente encontra isso em muitos autores, significa que João não quer só que você leia João 9 e veja, Jesus curou um cego. Mas qual o sentido da cura desse cego? Tanto que a igreja sempre leu esse texto em chave batismal. Ele é utilizado na quaresma do ano A, junto com o encontro com a samaritana e com a ressurreição de Lázaro, como um texto batismal. Então é nesse sentido que o Evangelho de João tem uma leitura em dois níveis, como alguns autores dizem. O nível em que ele está transmitindo aquele fato, aquele evento. E um outro nível em que o leitor deve perceber o que aquilo significa num sentido mais profundo. Né? Então a gente pode falar, sim, que os sinais de Jesus foram escritos para que se pudesse entender o sentido mais profundo do que ele estava realizando. Tanto que Jesus mesmo vai dizer isso no capítulo 6. Vocês não vieram porque viram sinais, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. O que isso significa? Eles viram o sinal, mas eles não viram. Porque ver o sinal significa entender o que aquilo significa. Se eles estavam lá e viram Jesus multiplicar os pães e vão atrás dele pedir mais sinais e se escandalizam quando ele diz é necessário comer a carne do Filho do Homem, então eles não viram nada. Eles não viram nada. Eles viram só a aparência das coisas. Mas eles realmente não chegaram a penetrar no sentido delas. Ver aqui tem o valor não só do sentido físico, mas de ser capaz de penetrar o sentido daquilo. Né? Nós temos também o Carlos, que está aguardando já há algum tempo para fazer uma pergunta. Né? Bom dia. Tá. A minha pergunta tem a ver com um teólogo que falou sobre Pentecostes de João. Eu esqueci o nome dele para poder fazer a pergunta. Qual é o nome dele mesmo? Schnakenburg. Isso. Voltando nessa questão dos sinais de João, né? Eu vi isso muito no livro do Salvatore Marsilli, Sinais do Mistério de Cristo. Eu não estou nem questionando, eu estou perguntando mesmo. Não parece muito mais, e apesar de que eu achei, inclusive, que isso já foi respondido, mas não parece muito mais que esse envio do Espírito Santo sobre os apóstolos naquele momento, nesse momento do cenáculo, tem muito mais um paralelo com o próprio batismo do que com o Pentecostes que vai acontecer posteriormente, nesse sentido de que o Cristo é o sinal de Deus e que depois ele vai deixar os sacramentos que são os sinais da presença e da graça dele. Então não parece muito mais que o simbolismo é com o batismo e não com o Pentecostes? Veja só, o autor que nós citamos aqui, ele apenas analisa se é justo ou não chamar essa expressão, esse texto de Pentecostes joanino, porque muitos autores, nos seus comentários, usaram essa expressão. É uma expressão que a gente ouve, às vezes, em homilias, não é? Às vezes o padre está pregando sobre esse texto e fala, aqui está o Pentecostes joanino, que é uma analogia, porque não há relato de Pentecostes em João. É uma analogia com a obra lucana de Atos dos Apóstolos. Lá sim é um relato de Pentecostes, certo? Ele analisa apenas se é justo ou não, no parecer dele, chamar assim a expressão. E ele vai dizer, aqui eu falo textualmente o que o Schnakenburg diz, ele diz, se nós entendemos o envio do Espírito sobre os apóstolos ali como um símbolo daquilo que é o envio sobre a igreja inteira, eles representam a igreja, então nesse sentido nós podemos chamar, sim, de Pentecostes joanino. E nesse sentido, acho que eu respondo até a outra pergunta que está colocada aqui, porque se a pessoa pergunta, então se Tomé não estava presente, então ele não recebeu o Espírito, e ele teve que esperar até Pentecostes, aí se a gente entende assim, ou seja, que aquele momento em que Jesus sopra o Espírito, aquilo é o sinal de que ele está dando o Espírito para a igreja inteira,
simbolizada nos apóstolos, então nós podemos entender que também o Espírito estava franqueado e sendo derramado. Jesus não aparece para cada uma pessoa e sopra o Espírito sobre ela, né? Sobre todas as pessoas, para todas as pessoas. Então, nesse sentido, assim, com relação ao texto se referir ou não ao sacramento do batismo, os autores interpretam esse perdão dos pecados de duas formas, num sentido batismal e também no sentido penitencial. Inclusive, a própria igreja, no Concílio de Trento, que a gente citou aqui, vai se servir desse texto de João como fundamentação bíblica, para mostrar que o sacramento da penitência está ali, biblicamente, numa ordem de Jesus aos seus discípulos de perdoar os pecados. Então, as duas coisas. E a gente deve entender também que batismo e penitência não são duas coisas completamente dissociadas. É porque a gente tem na nossa cabeça como se os sacramentos fossem coisas quebradas entre si, né? Mas batismo e penitência são duas coisas intimamente associadas. Os padres da igreja chamavam o sacramento da penitência de batismo laborioso. Porque eles diziam, o primeiro batismo não é um batismo laborioso. Você é lavado e purificado dos pecados. Mas o segundo batismo, eles não usavam a expressão segundo batismo, mas a penitência é um batismo laborioso, ou seja, através de uma prática penitencial que na igreja antiga era bastante difícil, você então alcança uma graça semelhante àquela do batismo, no sentido de voltar, então, àquela situação que o batismo te deu de remissão dos pecados, né? Então, o texto pode, na opinião de muitos autores, nesses dois sentidos, né? No sentido batismal, que pode ter sido a primeira acepção do texto, inclusive, mas depois é fato que o Concílio de Trento também não se baseou em nada para usar o texto como fundamento do sacramento da penitência, né? A partir de uma tradição que já havia, viu ali um texto para fundamentar esse sacramento também. Salvo engano, também tinha a nomenclatura de primeira tábua da salvação, o batismo, e segunda tábua da salvação, a penitência, né? Esse paralelo que junta realmente os dois sacramentos no sentido de perdoar os pecados, né? Sim, Esse paralelo entre batismo e penitência é comum na igreja primitiva, né? Tanto que a gente vê que a quaresma, o que é a quaresma? A quaresma se tornou um tempo tanto catecumenal, o que transparece bem nas leituras da quaresma do Ano A, que é o ciclo de leituras mais antigo, mas a quaresma também ganhou uma marca profundamente penitencial, que é a quaresma que nós percebemos refletida nos textos do Ano C, onde predomina o uso do Evangelho de Lucas na quaresma, onde nós ouvimos Lucas 15, por exemplo, que são textos que se coligam mais com o aspecto da misericórdia, consequentemente com a prática penitencial. Então, a quaresma tem os dois sentidos, de preparação dos catecúmenos e também era o tempo por excelência de uma prática penitencial mais intensa para aqueles que se reconciliavam na Quinta-feira Santa para comungar a Páscoa, né? Então, as duas coisas são muito análogas, por isso o uso do texto nos dois sentidos, né, não tem problema nenhum. Chegamos assim, então, ao final da nossa live deste sábado, do Centro Bíblico Mater Misericórdia, né, do Instituto Superior de Ciências Religiosas. Agradecemos muito de coração a todos os que responderam positivamente ao nosso convite aqui no Zoom e também no Facebook. Agradecemos também a prontidão e a competência da nossa secretária do Instituto, Suzane, não é? E, de modo todo especial, evidentemente, a sabedoria e a disponibilidade do Padre Fábio da Silveira Siqueira, sempre conosco, né? Aqui no Instituto, nos ajudando, nos levando a umas reflexões muito profundas para que a gente possa viver melhor a nossa fé e também anunciar com mais competência o Evangelho para aqueles que nos cercam. Concluindo, então, vamos invocar a bênção de Deus. Eu pediria ao Padre Fábio que ele invocasse a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês nessa manhã, viu? Muito obrigado. No próximo mês de maio, nos encontramos mais uma vez. Tchau, até logo. Um grande abraço.
Tchau. Grande abraço para o senhor. Muito obrigado, Fábio. Um abraço.